segunda pergunta, prefeito, vem do nosso colega Leonardo Mauro. Ele representa o site Mato Grosso Mais. Senhor prefeito Emanuel, o senhor tem sido alvo de críticas vindas de todos os lados. Como o senhor vê os ataques vindos do governador Mauro Mendes e de um vereador da capital, que se gaba pelo cancelamento contratual dos drones e da contratação da TV Mais pela Prefeitura de Cuiabá? Bom, primeiramente, não houve cancelamento contratual dos drones. Os drones é tecnologia de ponta, moderna, eficiente, para poder fazer a desinfecção dos vírus sobre a superfície nos condomínios fechados, pela dificuldade da Prefeitura de acessar com seus caminhões condomínio fechado. Então eu estou preocupado em salvar vidas, em proteger a saúde da população. Quando começou no primeiro dia de trabalho, houve o zum, imediatamente, como qualquer gestor sério, eu suspendi, não cancelei contrato nenhum e mandei para o Tribunal de Contas o contrato, bem como todo o processo, encaminhei cópia para o Ministério Público e para a OAB, que estão avaliando, vendo o preço de mercados e estão fazendo todo o levantamento que eu faço questão que se faça para mostrar a lisura do processo e a transparência como o prefeito age. Então, mais uma vez, mentiram. Não tem nada suspenso. E as salas de aula, a TV aberta para a educação, quando eu suspendi as aulas em virtude da pandemia, nós tínhamos duas preocupações, eu e a primeira-dama. A alimentação, a merenda escolar, para atender principalmente das 54 mil crianças da rede, para atender 18 mil crianças que têm na merenda escolar sua única alimentação diária. Fizemos então o plano de cesta básica que é entregue quinzenalmente para as famílias. E agora, enquanto durar a pandemia, nós estamos alimentando não só essas crianças em faixa de vulnerabilidade social, mas toda a sua família enquanto durar a pandemia. E o outro assunto foi o ensino e aprendizagem. Suspende-se as aulas, com isso suspende-se as aulas, mas não pode suspender o ensino e aprendizagem. Fizemos também um processo limpo, aberto, transparente, que encaminhamos para os órgãos de controle e ele até já encerrou, já foram dadas todas as aulas. Os profissionais da educação foram brilhantes, dedicados, comprometidos e atualizaram a grade curricular e as aulas das nossas crianças sem nenhum prejuízo a elas. Mais uma vez mentiram para a imprensa dizendo que suspendemos o contrato. Esse contrato encerrou, ele foi cumprido à risca e encaminhado para os órgãos de controle, está inclusive no portal Transparência. Então vocês têm que ver bem como age boa parte da oposição, com muita mentira, muito fake news, muita falácia, mas como nós não temos nada a esconder, estou tranquilo porque a verdade sempre aparece. Em relação ao governador Mauro Mendes, é uma pena, certo? Eu fui eleito para cuidar das pessoas, fui eleito para cuidar da saúde e da vida da população, com prioridade aos mais carentes, aos menos favorecidos. Mauro Mendes, querer politizar um assunto tão grave como é a pandemia, é ser muito insensível. Todos sabem que você governa para poucos, que você é insensível, certo? É uma pessoa insensível, certo? Que governa para amigos, que não tem sensibilidade, é insensível, não tem nenhuma sensibilidade, tem agido com muita irresponsabilidade, muita leviandade ao se manifestar, principalmente nos ataques gratuitos e das agressões gratuitas a Cuiabá. Mas eu sinceramente confesso que eu achei que o seu coração de pai ia se tocar com a pandemia. Eu achei que ia tocar fundo na sua alma o drama de milhares de pessoas que estão assustados e apavorados com a pandemia, medo de se infectar, medo de perder entes queridos devido ao novo a Covid-19. Eu achei que você iria se preocupar com centenas, milhares de empresários que, devido às medidas restritivas, centenas, milhares de empresários estão quase no desespero, sem dinheiro para pagar os seus compromissos, os seus boletos, sem dinheiro para poder pagar os seus trabalhadores. Eu achei que você ia se tocar, eu tive ingenuidade de achar que você ia se preocupar com isso. Agora, mais uma vez, você se pauta pela política pequena, pela política eleitoral, pensando nas eleições, inventando factoides para criar fatos inexistentes, só para tentar viabilizar um ou outro candidato seu eleitoralmente que não estão viabilizados ainda. Você está preocupado com a eleição, mano? Eu não estou preocupado com a eleição. Eu nem candidato devo ser, eu já falei 1000 vezes. A minha eleição este ano é vencer a pandemia. A minha eleição este ano, o meu adversário que eu escolhi esse ano é a Covid-19, é derrubar a Covid-19. Com responsabilidade, com seriedade, buscando apoios que, graças a Deus, temos do governo federal e da sociedade.
Infelizmente não temos o apoio do governo do estado, zero. Enquanto você vai contra mim, como governador, bate no prefeito, inventa, fala esse monte de mentiras, de leviandade, de irresponsabilidade, talvez seja um ódio pessoal seu, certo? Um amor platônico, não sei o que é, mas isso é um problema seu. Agora, quando você começa a prejudicar a Cuiabá, aí você comprou briga comigo. Aí você me tirou do sério. Aí eu estou vendo que não tem limite, certo? Não tem limite o seu jogo do poder pelo poder, certo? Do empresário frio, insensível, calculista, que governa para poucos, que governa para ricos, que não tem piedade de quem está sofrendo, que não pensa no pobre, no humilde, nos mais sofridos. Isso é deplorável porque você está prejudicando a minha gente, você está prejudicando a minha cidade. Então, o seu grau de irresponsabilidade e de mentira chegou a tal ponto que não resta outra alternativa para mim. Olha que eu tentei de todas as formas, mas depois que eu estou vendo você e os seus asseclas aí se movimentarem politicamente com um jogo ensaiado aqui e acolá, tentando vender uma mentira, criar factóides, vender uma mentira para a população, exceto tentando dizer que a prefeitura fechou leitos, abriu leitos. Vocês nem se entendem. Uma hora você fala que eu não abri nenhum leito para a Covid-19. Depois, no outro dia, você fala que eu fechei leitos. Que eu fechei leitos para a Covid-19. Ué, se eu não abrir, como é que eu vou fechar? Você não fecha porque você não abre. Então tá aqui, velho. Tá aqui. Matéria, olhar direto, de antes de ontem. Mendes diz que a Prefeitura de Cuiabá não abriu leitos de UTI e não fez a lição de casa. Isso foi de antes de ontem, dia 28. Dia 27. 27 ou 28. Ontem, Mendes diz que Cuiabá irá fechar 40 leitos de Covid. Como assim? Se eu não abrir, eu não posso fechar o que eu não abri. Então você vê como é que está o nível de relação. Tentei evitar, tentei dialogar o tempo inteiro. Mas como vocês estão propagando mentiras, como vocês estão propagando inverdades, eu não sei se você sabe, você é engenheiro, mas não sei se você sabe, os seus assessores deveriam saber, propagar mentiras pode gerar responsabilidade. Especialmente quando por trás dessa mentira está o desejo de causar pânico na população. Seja responsável, deixa de ser leviano, Mauro Mendes. Pensa na vida das pessoas, dos mais pobres, dos mais carentes. Não minta, você está atingindo Cuiabá. E para dar um basta disso tudo, porque as mentiras chegaram no limite da insanidade, da irresponsabilidade, da leviandade, já autorizei a Procuradoria-Geral do Município, os meus advogados, enquadrá-lo na lei de contravenções penais, e, se possível, isso está sendo estudado ainda, na Lei de Segurança Nacional. Como você vai dizer que não sabe o que é isso, eu vou ler para você o que quer dizer a Lei de Segurança, a Lei de Contravenções Penais. No artigo 41, diz o seguinte: provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. É o que o senhor, que deveria pregar como governador, deveria pregar a estabilidade, a paz social e a ordem, está pregando. O senhor quer gerar pânico, caos, tumulto, em cima de uma mentira, sob a atuação da Prefeitura de Cuiabá, e com isso jogar a população contra mim, tentar me derrotar politicamente. Pelo amor de Deus, Mauro Mendes, estamos numa pandemia, pessoas estão morrendo, o vírus está corroendo o interior do estado e você não faz nada. 51 mortos, isso não toca o seu coração como pai de família? Você não pensa nisso, que é só com joguetes, armações? Eu vou te representar, você vai responder por isso. Inclusive o Ministério Público da Paraíba já baixou uma normativa, e foi nele até que eu me inspirei, para poder enquadrar os irresponsáveis e levianos como você. O Ministério Público da Paraíba não viu outra alternativa. E ele fez o seguinte: Ministério Público da Paraíba alerta, isso de março desse ano, por causa da pandemia.
O Ministério Público da Paraíba alerta a sociedade que espalhar pânico e mentira pode dar cadeia. O Ministério Público da Paraíba alerta aos cidadãos que espalhar fake news que causam alarme social é infração penal e pode resultar em até 6 meses de prisão. A orientação do Ministério Público da Paraíba é que cada cidadão exerça sua parcela de contribuição para enfrentar a epidemia de notícias falsas. Cara, você é governador do estado. Você está sendo o maior propagador de mentiras, de notícias falsas, só para me afetar politicamente. Então, já que você diz que é a verdade, você vai responder, que eu vou te representar e você vai ter que provar. Vou te representar nas leis de contravenções penais e a minha equipe já está estudando se cabe também uma representação com base na Lei de Segurança Nacional. Você não é o bom? Você não fala que tem provas? Então você vai ter que provar. Senão você vai pagar no rigor da lei. Que pode, ou seja, cada cidadão é responsável pela parcela de contribuição para enfrentar a epidemia de notícias falsas que pode agravar a situação de emergência em saúde pública provocada pelo novo coronavírus. Entenda, governador, engenheiro Mauro Mendes. Antes de repassar qualquer informação via WhatsApp ou outro meio, no seu caso é outro meio, mas você está usando o WhatsApp também com a sua turminha, tenha certeza que não está colaborando, tenha certeza que poderá estar colaborando para um mal maior, alertou o promotor de justiça paraibano. O membro do Ministério Público, que coordena o Centro de Apoio Operacional, prevê prisão, tal. Ele também sugere aos cidadãos checarem se o material repassado é verídico ou não. Então, a verdade vai vir à tona. Além de orientar sobre o perigo da desinformação neste momento de pandemia, ou seja, o Ministério Público paraibano, e em todo o Brasil e aqui do Estado não será diferente, eles estão preocupados com a desinformação, com a politicagem, com o jogo político eleitoral, mentindo à população, utilizando-se de uma causa muito maior e muito mais grave, que é a pandemia. Informa aos cidadãos que as denúncias, acompanhadas de vídeos, áudios, endereços de perfis e redes sociais que estejam divulgando boatos falsos, podem ser enviadas para tal e-mail. Aí, eles alegam que fake news também mata, ou seja, um governador do estado, uma autoridade do estado espalhando mentira, pode causar um pânico, pode causar um mal-estar generalizado devido ao fake news e à mentira. Isso que a contravenção penal chama de alarme e que pune no rigor da lei. Fiquem atentos, se a informação não foi publicada de forma confiável, se começa de modo alarmista, como você está fazendo, governador, ou se pede para ser compartilhado, desconfie. Isso pode custar a vida de alguém. Antes de clicar ou compartilhar texto, confirmou aí, o Ministério Público da Paraíba dá toda a orientação. Então tem só mais um ponto. O MP alerta que o artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, que é esse que eu vou enquadrar o senhor, semana que vem eu estarei fazendo a representação, já estará pronta. Parece que, por o senhor ser governador do estado, vai ser no STJ, não tem problema, seja onde for, eu vou enquadrá-lo, certo? O senhor vai ter que provar as mentiras e leviandade e irresponsabilidade que o senhor está falando. O senhor prevê prisão de 15 dias a 6 meses ou multa para quem provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. O promotor também sugere aos cidadãos checarem a veracidade desse material. Então, o senhor está gerando tumulto, o senhor está gerando pânico em cima de um fato inexistente, mentindo para a população, com o único intuito de me prejudicar, de me atingir eleitoralmente, numa eleição que eu não estou nem um pouco interessado em discutir no momento em que devo nem ser candidato. Então, eu gostaria que a maior autoridade do Estado tivesse equilíbrio e bom senso de manter a paz social, a tranquilidade e o diálogo. Infelizmente, como ele ultrapassou todos os limites do razoável, vai responder no rigor da lei. E se ele diz, se o que ele diz, eu sei que é mentira, mas ele não fala que é a verdade, ele vai provar, porque eu vou representá-lo por contravenção penal e, se couber, estamos estudando, enquadrá-lo também na Lei de Segurança Nacional.